está no horizonte, porque nós mudamos a LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi alterada. Aliás, nesses últimos 10 anos, nós tivemos muitas alterações nessa parte curricular da LDB. Nós trouxemos de volta a filosofia, a sociologia, nós incluímos o estudo sobre a questão afro, sobre a questão do racismo, que agora entra também como componente obrigatório. Essa lei foi aprovada em 2003. O estudo de música volta agora, praticamente a partir do ano que vem. A música também se torna um conteúdo obrigatório no currículo escolar. Então, nós temos aí algumas mudanças do ponto de vista curricular. Agora, essas mudanças foram conquistas de segmentos da sociedade, pessoas que se organizaram, grupos que se organizaram, pressionaram o Congresso Nacional e inscreveram ali na lei a obrigatoriedade de algumas disciplinas ou de alguns conteúdos. Então, o currículo, acho que foi o Fernando que colocou isso, de Taubaté, que está sempre em disputa, o currículo. Né? Hoje ele é de uma forma, amanhã ele pode ser de outra, ele pode ser alterado dependendo da correlação de forças na sociedade, do modelo de educação que a sociedade pretende oferecer para suas crianças e adolescentes e jovens, e mesmo na correlação de forças do Congresso Nacional. Mas, por enquanto, eu não vejo no horizonte a saída da filosofia nem da sociologia, não, nesse horizonte que nós estamos assistindo, né, avistando. O próprio Hélio colocou uma questão importante aí, que nós temos na LDB um artigo anacrônico, que não tem a mínima possibilidade de viabilidade na prática, que é o artigo 33, que institui a obrigatoriedade do ensino religioso em todas as escolas públicas e privadas, no ensino fundamental, mas só nas escolas públicas. O artigo é muito claro, ele joga essa responsabilidade para as escolas públicas, não para o setor privado. É uma lei, essa LDB é extremamente privatista. Ela foi aprovada em 96, numa época do auge do neoliberalismo, no auge do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, era uma outra correlação de forças também. Eu acho importante essa proposta de você alterar esse artigo 33, até porque ele não funciona na prática. Não existe, na prática, o ensino religioso nas grandes redes de ensino. Na rede estadual não existe na rede municipal. É um artigo morto dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, esse espaço poderia ser, com certeza, ocupado pela filosofia, né? Por outro lado, eu gostaria de dizer que, então, muitas mudanças passam necessariamente pela mudança da LDB. Tem que mudar a LDB para você mexer no currículo nacional. Outras mudanças não. Elas não partem da mudança da LDB, não dependem da mudança da LDB, mas sim ou dos sistemas de ensino, dos sistemas municipais, sistemas estaduais, ou das próprias escolas, dependendo da autonomia que as escolas possam ter, porque a legislação coloca claramente que o currículo escolar ele é dividido em base nacional comum e parte diversificada. A base nacional comum são essas disciplinas obrigatórias, nós temos matemática, português, todas, e as que constam na LDB. E a parte diversificada são as disciplinas introduzidas ou pela própria escola, se ela tem autonomia, ou pelo sistema de ensino, se é o sistema municipal ou estadual. Nada impede que você aumente a carga de filosofia na rede estadual de ensino, até porque nós estamos hoje com um discurso educacional, não digo que nós aqui, porque nós temos aqui algumas críticas e algumas ponderações em relação à implantação da escola de tempo integral, né? Mas hoje todo o discurso político, e que é altamente populista e eleitoral, caminha na direção da implantação da escola de tempo integral. Então, você vai ter mais tempo para colocar mais disciplinas, você aumenta a carga horária de algumas disciplinas ou não. Enfim, aí é um outro debate que dá para a gente fazer aqui. Mas, então, existe essa flexibilidade também no currículo. Por isso que o que o Fernando colocou é importante, você tem que disputar o currículo. O currículo está em disputa nas escolas, em cada rede municipal, em cada rede estadual e também no Congresso Nacional. Tenta mudar a LDB. Não sei, acho que foi, não sei se foi o Fernando que colocou, mas aqui na Assembleia Legislativa nós temos muitos projetos de lei tramitando de vários deputados que nem conhecem a educação, introduzindo novas disciplinas. Todo dia tem um projeto novo de um deputado que
quer aprovar um projeto introduzindo uma nova disciplina na grade curricular da rede estadual de ensino. Eu sou membro da Comissão de Educação, a gente barra muita coisa ali, absurda, né? Então, é isso que eu quero pontuar para vocês. O currículo escolar está em disputa, e ele depende da correlação de forças na sociedade, no poder executivo e no poder legislativo também, porque, infelizmente ou não, essa legislação é mudada no parlamento, né? São os deputados, os vereadores, sobretudo em Brasília, que são produzidas as mudanças na legislação. Então, por isso que eu digo que é importante que vocês estejam aqui dentro da Assembleia Legislativa, ocupando o espaço, porque é nesse espaço que são produzidas e aprovadas e debatidas as leis que depois alteram o currículo, que vão alterar o salário ou não de vocês, a vida funcional, tudo passa aqui pela Assembleia Legislativa, principalmente para quem é da rede estadual de ensino. Uma outra questão colocada, acho que foi o Douglas, que eu achei interessante, essa questão de ter carteirinha ou não, do filósofo, da questão da regulamentação, na verdade é a regulamentação da profissão. E o Douglas citou a questão da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Eu acho que, se vocês desejam lutar pela regulamentação, não se espelhem no caso específico da Ordem dos Músicos do Brasil, que é algo anacrônico. Inclusive, nós já entramos com uma ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a revogação da lei que criou a Ordem dos Músicos do Brasil, que é uma espécie de autarquia que cobra uma anuidade dos músicos. Hoje, um músico no Brasil, para poder trabalhar em qualquer lugar, ele tem que pagar. Ele tem que pagar uma anuidade, como se fosse um advogado, que tem que pagar um absurdo total. Isso é inconstitucional, mas ela existe. Por isso que é uma lei criada, pessoal, em 1961, antes do golpe militar de 64. E ela está ainda em vigor no Brasil, embora não tenha sido acolhida pela Constituição Federal de 88. Por isso que nós entramos com uma ação no Supremo para revogar, praticamente acabar com essa obrigatoriedade, e com isso acaba a existência da Ordem dos Músicos do Brasil, que é contra os músicos. Ela é uma ordem que se coloca contra o trabalho dos músicos. Se o músico não tem uma carteira, ele não pode trabalhar. Se ele trabalha essa carteira, ele é multado, o dono do estabelecimento que contratou é multado também. É um verdadeiro absurdo, é um contrassenso terrível. Então, eu só faço essa recomendação, que o Douglas citou, a Ordem dos Músicos. Como nós estamos nesse movimento também, para tentar libertar os músicos desse tipo de assédio da Ordem dos Músicos, eu faço essa recomendação para vocês. Outras questões que foram tocadas aqui, na organização aqui da rede estadual, da progressão continuada, da reposição de ausências, aí é um outro debate que a gente teria que fazer. A progressão continuada é um tema muito importante. Nós temos uma experiência que não foi bem-sucedida, porque ela foi esvaziada. Tanto esse modelo de ciclos com progressão continuada. Foram modelos implantados, mas sem a devida condição real de funcionamento. Nós temos salas superlotadas, nós temos uma carreira altamente desgastada, a carreira do magistério. Nós não temos carreira hoje do magistério, se a gente avaliar, não tem evolução funcional. O Paulo Freire, quando implantou a progressão continuada na rede municipal de ensino, ele fez antes uma reforma educacional, ele reformulou o Estatuto do Magistério Municipal, ele diminuiu o número de alunos por sala, houve toda uma discussão com a rede, não foi assim do dia para a noite, e por decreto, né? Nós participamos de vários debates. Eu era, na época da rede municipal, dava aula. Eu me lembro que o Paulo Freire fez um debate no estádio do Pacaembu, reuniu a rede toda e foi para um debate com a rede municipal no estádio do Pacaembu. Foram várias discussões até, né, que a proposta fosse aprovada pela rede. Na rede estadual, só que depois veio o Maluf e descaracterizou completamente o projeto. Aí a progressão continuada virou o quê? Aprovação automática. Aí é uma distorção, que não tem nada a ver com progressão continuada, com ciclo. A Rose Neubauer implantou aqui, na rede estadual, também os 2 ciclos na sua gestão, mas antes nós já tínhamos o ciclo básico, que foi implantado ainda no início do governo Montoro, mas também ela implantou por decreto, sem discussão com a rede, deu no que deu, virou aprovação automática. Nós também somos contra esse modelo de aprovação automática. Nós defendemos o quê? Regime de ciclo com progressão continuada, mas progressão continuada que respeite
o nível, o estágio de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos. Mas não tem nada a ver com o que existe hoje, tanto na rede estadual como na nossa rede municipal. Aí é um outro capítulo, uma outra discussão que nós podemos fazer, como já fizemos aqui na Assembleia Legislativa, e sempre fazemos esse debate sobre progressão continuada. E, logicamente, que a filosofia entra dentro dessa discussão toda, ela não está descontextualizada, a disciplina de vocês, dentro dessa questão mais geral da educação, principalmente para nós que acreditamos que a educação ela pode ser emancipadora, pode ser libertária, pode ser libertadora, dizia o grande filósofo da educação, Paulo Freire. Nós temos essa concepção de educação. E a filosofia, com certeza, está dentro desse contexto e ela pode dar uma grande contribuição para que nós possamos ensinar os nossos alunos a refletir mais sobre as questões sociais, as questões existenciais, para que o nosso aluno tenha senso crítico, para que ele tenha participação social, enfim. Eu acho que a filosofia é fundamental nesse processo. Não foi à toa que ela foi retirada do currículo escolar. Eu não sei, eu tenho mais um tempinho só para fazer algumas considerações sobre a presença do secretário aqui. Em 5 minutos eu faço uma pontuação rápida aqui para vocês. Ele esteve aqui na quarta-feira, na Comissão de Educação, e nós questionamos o secretário em relação a vários pontos. A primeira questão foi a questão da jornada do piso, a Lei Federal 11.738, que não é respeitada no nosso Estado. Ele, mais uma vez, saiu pela tangente, dizendo que estava esperando agora uma decisão final judicial. Esse caso está sub júdice aqui em São Paulo, que é um absurdo o secretário falar isso. Tem uma lei federal que não é cumprida, a POSP entrou com uma ação e falou que vai esperar. Se a POSP ganhar a ação, ele implanta. Se não ganhar, ele não implanta. Em outras palavras, foi isso que ele disse. E nós insistimos que é uma vergonha que o Estado mais rico da Federação, que tem a maior rede de ensino da América Latina, não implante a jornada do piso, a lei federal, uma lei que já foi aprovada no Congresso Nacional, foi sancionada, logicamente, foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Não há mais desculpa nem recurso para a sua não implantação. No entanto, o governo Alckmin continua desrespeitando a legislação. Nós aqui já acionamos o Ministério Público, já fomos à Justiça também, já apresentamos um projeto de lei que está tramitando, trazendo a obrigatoriedade estadual também, tem uma lei estadual obrigando o Estado a implantar a jornada de 1/3 da jornada em hora extra-sala, né, com a perspectiva de chegar a 50% da jornada de trabalho, mas, enfim, até agora o governo continua duro e não respeitando a legislação. Outro ponto importante que nós tocamos foi a situação do professor categoria O, cobrei lá várias vezes o secretário, tocamos que é um assunto grave, gravíssimo, por conta da aprovação da Lei 1093, que estabeleceu essa contratação precarizada de 1 ano, com quarentena, com um professor que não tem acesso ao Hospital do Servidor Público, não tem direito à previdência por SP-Prev, é um professor que não tem direito a abonada, só 2 abonadas, enfim, é um professor considerado pelo governo estadual e pela secretaria um professor de 5ª categoria, um professor privado de direitos trabalhistas e previdenciários. É um absurdo, né? E ele falou muito de que a meta dele era valorizar a educação. Daí eu mostrei a contradição para o secretário. O senhor fala que quer valorizar a educação, mas mantém uma lei como essa, né, com professores, com milhares e milhares de professores, num regime de contratação extremamente precarizado na rede estadual. Ele disse que não, isso só será resolvido através do concurso público de provas e títulos. O Estado vai ter que realizar esses concursos. Eu disse a ele, não, secretário, é só revogar a Lei 1093 que a gente resolve essa situação. Lei aprovada aqui em 2009, pela base do governo, nós votamos contra a oposição aqui da Assembleia Legislativa. Em seguida, nós fomos à Justiça, nós temos uma ação para revogar essa lei e temos também um outro projeto aqui para revogar, tramitando aqui dentro da Assembleia Legislativa. Colocamos a questão de FDE, da corrupção, do afastamento do José Ortiz, que foi afastado agora pela Justiça, que é um caso também gravíssimo de desvio de dinheiro público, de compra de material superfaturado. O caso mais famoso agora e exemplar é das mochilas. O FDE
fez uma compra superfaturada, sem licitação, de mochilas, e nós tivemos aí um rombo no orçamento da educação de 35 milhões de reais. Então, tem várias denúncias contra a FDE, que essa fundação, essa autarquia da Secretaria Estadual de Educação, que faz a gestão de um orçamento de aproximadamente 3 bilhões de reais, é dinheiro da educação. Ela é responsável pela construção das escolas, pelas reformas escolares, pela compra de material didático escolar, e tem milhares de denúncias contra esta instituição. Desde 2007 que nós tentamos instalar aqui a CPI de FDE para fazer uma devassa, uma investigação, enfim. E até agora nós não conseguimos, porque a base do governo aqui resiste à aprovação, logicamente, da nossa CPI. Já convocamos o presidente da CPI aqui, e até o secretário admitiu a gravidade da situação, porque ele disse que mudou toda a diretoria, o presidente da FDE está afastado por uma liminar da Justiça, que ele foi prefeito de Taubaté, está envolvido no escândalo terrível na própria cidade dele. Ele, quando foi nomeado pelo Alckmin, já respondia a mais de 10 processos na Justiça de improbidade administrativa, quando ele foi nomeado em 2007. Nós denunciamos aqui na tribuna que era um absurdo que o Alckmin estava colocando uma raposa para tomar conta de um galinheiro, né? O Fernando conhece aqui, o Silvio também, muito bem, porque eles são de Taubaté, né? Ele responde a vários processos e, no fim, ele acabou sendo o presidente de FDE e agora foi cassado pela Justiça, mas continua recebendo salário de presidente de FDE. Nós questionamos o secretário, um absurdo total. Enfim, e um outro ponto ainda que nós tocamos aqui brevemente foi a questão de SPPrev, das aposentadorias, e que a SPPrev não está considerando, para efeito de aposentadoria, as faltas, que não são faltas, na verdade, é quando o professor tira licença ou afastamento, né? Então, SPPrev, que é São Paulo Previdência, que substituiu o IPESP, não considera. Nós colocamos essa questão, ela ficou no ar, enfim, ele disse que estava vendo isso com a outra secretaria, que é a Secretaria de Gestão Pública. Então, esses foram os pontos que nós tocamos, que nós tentamos aí provocar e cobrar do secretário uma posição, mas nós não tivemos um resultado positivo, porque ele saiu pela tangente em quase todas as questões, principalmente nessa questão do professor categoria O e da jornada do piso. É um ponto que eu não posso me esquecer aqui. O Conselho Estadual de Educação sugeriu a possibilidade, através de uma das suas conselheiras, de terceirizar a supervisão das escolas particulares, porque hoje a supervisora de ensino supervisiona uma escola estadual e também as escolas da rede particular. Então, surgiu essa proposta de que, foi uma sugestão da Guiomar Namo de Mello, de que a supervisão das escolas privadas fossem terceirizadas para fundações, que também é um verdadeiro absurdo, que agride o quê? Agride o Estatuto do Magistério Estadual, e nós sabemos o que está por detrás disso também, essa visão privatista de educação, que é a visão desse governo Alckmin. Enfim, ele disse que não, essa questão ainda não está consolidada, que ele desconhece, que, enfim, é uma sugestão de uma conselheira, mas é um tema que criou muita polêmica, porque abre uma brecha para a privatização do ensino e para ataques ao Estatuto do Magistério Paulista, que foi uma conquista histórica aqui da rede estadual, da POSP, da história do magistério estadual. Era isso, pessoal. Nosso tempo está totalmente esgotado. Muito obrigado pela atenção. Agradecer aqui a Profesp, na pessoa do Aldo aqui, de todos os membros aqui da coordenação. E fica o convite para as 14h30 a gente se encontrar lá após o almoço no plenário. Algo bem rápido. Lembrando que essa mesa foi ampliação da organização da filosofia no Estado de São Paulo, no Brasil. O Clodoaldo fez ali as anotações e que, posteriormente, nós vamos disponibilizar via o site ou o nosso blog. Agradecendo o Carlos, o Aldo, e a nossa próxima mesa é às 14h, que vai tratar da organização... já às 14h? Mudou. Às 14h, o Chico Gretti, que vai com a atividade cultural.
Tá ok? Então, nós estamos propondo, na prática já, o plenário já se auto, né, deliberou tal, às 13h30 retomarmos o trabalho, inclusive nós vamos apreciar o encaminhamento do Gianazzi, se vamos ou não para a atividade sugerida por eles, tá bem? Obrigado.